Oremos ao Senhor Jesus. Pai, fala conosco através da sua palavra, Senhor. Usa o teu pequeno servo aqui, o teu pequeno vaso, como instrumento em tuas mãos, Senhor. Que não sejam palavras minhas, mas que sejam a tua palavra, o teu evangelho, Senhor. Para a glória do teu santo nome, Senhor, hoje tivemos surpresas de irmãos que nós não esperávamos e glorificamos ao Senhor por isso. É porque o Senhor tem algo a falar ao coração de cada um de nós, de todos nós que deixamos o nosso lar, as nossas atividades, para estarmos aqui cultuando ao Senhor. O Senhor tem um recado para nós. Então que esse recado seja dado e em nossos corações seja um terreno fértil para essa palavra, semeado em nossos corações, o teu Santo Espírito regando, ela cresça e produza frutos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós choramos e desde já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém? Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17, leremos agora em nome de Jesus. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento, ou não leva para beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava de todas as coisas, e glorificavam que eram feitas por eles. Não, de todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém. Podeis assentar-vos. Amados, é um pouco difícil a gente compreender porque tanta fúria de alguém vendo uma pessoa sendo liberta, curada depois de 18 anos de um mal. Fala a verdade para mim, você consegue com a sua mente natural compreender como é que alguém pode ficar com raiva se chegar uma pessoa enferma aqui, e no meio do culto eu parar a mensagem, parar a pregação, parar tudo que a gente está fazendo e curar essa pessoa? Será que há algum motivo do irmão ou a irmã ficar chateado comigo? Achar ruim e até querer brigar? E dizer, não, aqui não é hora disso, está atrapalhando a pregação. Você está atrapalhando, uma pessoa chega aqui endemoniada, e é liberta, é curada, e você dizer assim, não era para você ter vindo hoje, porque você atrapalhou o culto. Você consegue compreender isso? É uma dificuldade muito grande que eu tenho de compreender. Como alguém pode ficar chateado com isso? Como alguém pode ficar triste, até aborrecido, a ponto de se levantar e brigar com as pessoas, e dizer, olha, vocês têm 6 dias para vir aqui para ser curado, não hoje, que é o dia de sábado. Como se Deus ficasse desapontado alguém fazendo bem no sábado. Como se Deus ficasse furioso por alguém ter feito bem. Mas a verdade é que o Senhor não lutava ali com a carne de ninguém. O Senhor estava lutando contra principados e potestades. O que estava acontecendo ali é algo muito maior do que os olhos conseguiam enxergar. Era a glorificação do nome de Deus. Era a testificação, o testemunho de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E isso o diabo não podia aceitar. Mesmo que estivesse em um âmbito religioso, o diabo não podia aceitar de que o Senhor Jesus fosse glorificado ali. De que o nome do Senhor
de que o Deus Todo-Poderoso comprovasse mais uma vez que havia enviado o seu Filho para salvar da religiosidade ali presa. Porque a verdade é que aqueles homens eram tão cegos e religiosos que eles não conseguiam enxergar quem estava ao lado deles. Eles iam àquelas reuniões. Olha, irmãos, eu fico imaginando, a gente vem aqui para fazer culto, para outras coisas, né? Depois a gente confraterniza, conversa. A gente vem aqui para engrandecer, agradar o Senhor. E aí aprove o Senhor curar alguém, libertar alguém, fazer algo grandioso. O que isso não encheria os nossos corações de alegria? Comprovando que Jesus Cristo está no meio de nós. Por isso a palavra diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque aqueles que viram estavam cegos. Mas a luta ali naquele dia era totalmente espiritual. Era o Senhor dando mais um testemunho, mais uma prova do poder de Deus, de que havia enviado o seu Filho. Mas havia aquela luta. E era importante e necessário que aquilo acontecesse, para que nós começássemos a enxergar que nem tudo é só o natural. Nem tudo é o que os nossos olhos veem. Existe uma luta muito maior do que isso. Aqueles homens viam uma mulher enferma. Jesus viu uma mulher aprisionada pelo diabo. Aqueles homens apenas viram uma mulher enferma. E para eles poderia ser curada a qualquer dia, mesmo que ela já tivesse 18 anos enferma. Imagina você 18 anos orando por algo, pedindo a Deus algo. E quando o Senhor te dá, os irmãos da sua igreja ficam chateados com você. De cara feia para você. Imagina você há 18 anos orando por um filho, pela conversão de um filho, e aí ele se converte, o irmão da tua igreja fica chateado, dizendo, esse cara aí era perverso, vivia aí entristecendo todo mundo, fez o mal a muita gente, agora é convertido. Fica chateado com isso. Por Deus ter dado tamanha salvação. É difícil a gente entender, mas só alguém cheio de um espírito maligno pode ser contrário a isso. Só alguém que não está em Cristo pode ser contrário a isso. Contrário à mão de Deus. E é isso que nós precisamos enxergar. Muitas das vezes, irmãos, as nossas lutas estão sendo espirituais, mas a gente não sabe e não consegue ter o discernimento. A gente não consegue observar e aí a gente acaba deixando levar, né? Esquecendo muitas das vezes. Mas, assim como aquele homem se levantou para brigar com aquele povo, uma mulher conseguiu crer no que aconteceu. A palavra diz no versículo 13. Na verdade eu aprendi 3 lições com esse texto, que eu queria compartilhar com vocês, que para mim são muito importantes. Eu comecei nesse texto, eu enxerguei algo que eu não enxergava há anos, e eu já li esse texto diversas vezes. Mas o que às vezes está acontecendo no ambiente, a primeira das coisas às vezes tem um ambiente aqui que nós estamos enxergando, todo mundo olhando para o pastor pregar. Mas ao mesmo tempo que está acontecendo isso, alguém está no seu coração dizendo, obrigado Deus, o Senhor está fazendo algo na minha vida. Mas você não está enxergando. Você não está conseguindo ver, você só está vendo o homem falar. Mas tem alguém nesse momento dizendo, Senhor, eu precisava dessa palavra. Obrigado, Senhor, por estar me livrando de um mal. Obrigado, Senhor, por estar mudando a minha vida. Vocês vão entender isso. Aquela mulher, no versículo 13, a palavra do Senhor diz assim, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. No mesmo ambiente que existiam pessoas furiosas com o que tinha acontecido. Pessoas que estavam apenas vendo uma cura. Uma mulher que estava 18 anos enferma sendo curada. Mas só aquela mulher sabe o quanto ela estava sendo aprisionada pelo diabo. Aquela mulher dentro de si sabia do que ela estava sendo livre. Então ela glorificava a Deus. Ali selou um testemunho no coração daquela mulher dizendo,
Hoje eu fui livre. Por mais que algumas pessoas não vissem a libertação, outras só viram a cura e diziam, não, hoje não era o dia de curar. Mas aquela mulher dentro do seu coração, bati no microfone, aquela mulher dentro do seu coração, sabia do que ela precisava. Ela sabia o que ela foi buscar ali. Ela sabia o que ela precisava. E às vezes a gente só olha as circunstâncias, só consegue enxergar o ser humano, mas Deus sabe o que se passa no coração dessa pessoa. Não foi à toa, irmãos, que a irmã Márcia usou o texto que eu quis fazer a leitura do começo do culto. Às vezes, e isso já aconteceu comigo, às vezes a gente fica tão decepcionado com as pessoas, ou com as situações, que a nossa intenção de verdade era não querer nem essa pessoa perto da gente. Eu vou dar um exemplo, e eu já contei esse testemunho aqui. A sogra do meu pai hoje, né, a mãe da minha madrasta, fez diversos trabalhos para acabar com a minha família, a minha mãe, a minha vida, do meu irmão. Da minha irmã, perdão. Fizeram, eram nossas vizinhas. Ela era mãe de santo na época. E essa mesma mulher hoje cultua junto com a gente. Quando eu vou ao Rio, a gente tem a oportunidade de cultuar, glorificar ao nome do Senhor. Se nós não entendêssemos o lado espiritual de todas as coisas, que a nossa luta não era contra a carne, talvez eu nunca conseguiria ter cultuado ao lado dela. E antes de me converter a Cristo, eu não entendia o porquê minha mãe aceitava estar no mesmo ambiente que elas. Do mesmo ambiente que a mulher que tirou meu pai de dentro de casa. E da mãe dela que tentava fazer mal para minha família. Por que minha mãe ficava no mesmo ambiente que ela? Porque minha mãe tinha uma vida que ela entendia o sobrenatural e eu tinha os olhos cegos. Às vezes, a gente não quer dar oportunidade. A gente não quer ajudar, a gente não quer fazer mais por tantas decepções, às vezes. Mas o Senhor quer. Ele não fez filhos arrogantes. Não tem aquele, geralmente é o filho único, né? Que é aquele cara que é tudo dele, é aquele garoto que quando vai jogar bola, e aí ele está chateado com alguma coisa, ele pega a bola e vai embora para casa. É aquele garoto mimado, né? Geralmente. O Senhor não fez filhos mimados. E a grande lição disso é o filho pródigo. Que aquele filho que ficou, pai, eu estou aqui, eu não sei o quê, e ele saiu. O pai, meu filho, seu filho estava perdido e ele foi achado. Ele agora é livre novamente, ele está conosco. É momento de alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque só quem está no fundo do poço conhece a profundidade em que ele está e o quanto ele não consegue sair de lá. Aquela mulher estava presa. O Senhor Jesus diz que ela foi livre, liberta naquele dia. Satanás havia aprisionado durante 18 anos. E o Senhor naquele dia livrou. Aquele homem, o príncipe da sinagoga, não conseguiu ver isso. Porque ele não estava em Cristo. E às vezes, isso vai acontecer conosco. Nós podemos estar nos dois lados. Tanto do acusador, quanto daquele que está buscando por um socorro. Está esperando a oportunidade de ser salvo. Está buscando um socorro, espera ter um encontro com Cristo. Aquela mulher, quando ela teve um encontro com Cristo, ela reconheceu de onde veio aquilo. Ela reconheceu a sua libertação naquele momento. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto está no versículo 14. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ela é contra principados e potestades. Você tem que entender isso. Quem não quer a mudança na sua vida não é a carne daquela pessoa, é o diabo. O diabo não quer a sua libertação.
O diabo não quer você livre, o diabo não quer você em paz, o diabo não quer que você tenha a mão de Deus sobre a sua vida. O diabo não quer o milagre de Deus na sua vida. Ele não quer, porque o momento em que você perceber o que Deus tem feito na sua vida, o que Ele tem poder para fazer, na mesma hora você vai dar glória a Deus. E aí o diabo perde. E aí ele perde. Porque enquanto você não percebeu isso, enquanto você não teve esse encontro com Jesus, essa transformação, o diabo ainda tem o poder sobre a sua vida. Você não sabe. Ninguém sabe. As pessoas olham e não conseguem enxergar. Mas Deus sabe. Deus sabe. Enquanto Ele não tiver feito a obra na sua vida, você ainda não é dele. Enquanto a sua vida continua a mesma do passado, ainda não houve um encontro, não houve uma transformação. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Mas o diabo não quer. Por quê? Aquele homem diz, olha, vocês podiam vir de segunda a sexta, não, de domingo a sexta, porque domingo é o primeiro dia da semana. Por isso ele diz, 6 dias você tem. Mas hoje não, que sábado era o dia de guardar. Então ele diz assim, não, você podia vir 6 dias, mas hoje não. Eu lembro, irmãos, de uma vez que o irmão me disse, um testemunho, que eu acho que botei essa pregação no canal da igreja, do pastor Júlio, que ele diz, depois de ter cometido um pecado terrível contra Deus, ele foi dobrar o seu joelho para orar e o diabo falou assim no ouvido dele, depois de ter feito essa sujeira que você fez, você ainda tem coragem de orar? E é isso que o diabo faz com a gente. A gente não se acha digno nem de pedir perdão a Deus. A gente acha que Deus não vai querer fazer algo na nossa vida. A gente acha que a gente já errou tanto contra Deus que não temos o direito de pedir perdão. Mas eu quero dizer para você, esse direito nos foi concedido. Não foi por favor, foi por misericórdia, mas nos deu um direito de todas as vezes que pecarmos, nos arrependermos e termos um advogado ao nosso lado. É um advogado não pago por nós porque nós não temos dinheiro, né? Parece até um promotor, né, de justiça aí, né, um procurador que quando a pessoa não tem direito, o Estado vai lá e concede um advogado. Mas o nosso é eficaz, porque esse advogado pode perder uma causa, o nosso não perde nenhum. O Senhor nos deu o direito de todas as vezes que errarmos, de quando estivermos longe de Deus, de nos arrependermos e através do sacrifício de Jesus, sermos lavados e remidos, termos uma vida transformada, sermos perdoados de todo o pecado. Mas o diabo, ele não quer que você saiba disso, nem eu. E às vezes a gente falha com Deus e a gente não tem coragem de orar, de pedir perdão e reconhecer, de se humilhar diante de Deus. Dizer, me perdoa, Senhor, porque eu não estou vivendo uma vida como eu deveria viver. Me perdoa, Senhor, por ter falhado de novo desse jeito. Porque às vezes a acusação, e a acusação nunca vem de Deus, a acusação vem em nossos ouvidos. Uma coisa, irmãos, é o Espírito Santo te mostrar o estado em que você está. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você é convencido de algo, você tende a mudar. Mas quando você é acusado, geralmente você monta um escudo contra isso. E aí não há mudança. Quando a acusação vem, ela não entra no seu coração. De entrar no teu coração, quando eu digo de haver mudança. O que o Espírito Santo faz na nossa vida, entra no nosso coração e faz mudança. Mas quando algo é do diabo, ele não faz com que a gente tente mudar. Ele faz com que a gente tente se justificar. Ele não produz em nós arrependimento. E é essa a intenção do diabo. Quando no versículo 14,
A palavra diz assim: e tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava, a palavra diz, ele estava indignado. Curava no sábado, disse a multidão: 6 dias há em que se é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Esse homem praticamente disse ao povo assim: o que vocês podem vir durante a semana, mas se precisarem de Deus durante o sábado, Deus não vai fazer, porque eu estou dizendo. Se você estiver precisando de Deus, um socorro de Deus, Ele não vai fazer hoje. Totalmente contrário ao que o Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O sábado representava o descanso, o dia do descanso. Aqueles homens não entenderam que o descanso estava ali, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que estão cansados e aflitos devem ir, precisam ir, necessitam ir até a Cristo. Aqueles que têm dificuldades, estão com problemas, luta atrás de luta, é Jesus Cristo o nosso socorro. É Ele. Não há socorro se não for nele. Mas o diabo não quer que você busque socorro nos médicos, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele não quer. Ele quer que você adoeça e morra sem Jesus Cristo. Não porque Ele vai reinar no inferno e vai estar ali com um garfinho te espetando, fazendo castigo sobre você. Mas é porque Ele sabe que Ele está debaixo de uma condenação. E para Ele não há perdão. E aí Ele vê o homem fazendo a mesma coisa que ele fez contra Deus. Só que para o homem tem perdão. O homem tenta diversas vezes ser melhor que Deus. Foi o que o diabo fez. O homem é orgulhoso, o que o diabo era. É ainda, né? Mas para o diabo não teve perdão e para Deus, para o homem tem. Ele não aceita isso, ele não quer isso. E por isso a palavra diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aquele homem não aceitava ele ser um príncipe da sinagoga, um dos grandes, e ser ensinado pelo Messias, por alguém às vezes, muitas das vezes, bem mais novo que ele, mas porque aquele homem estava cheio de um espírito maligno. Aquele homem não estava em sã consciência, porque a palavra chama de adversário. Todo aquele que é adversário de Deus, adversário é a palavra, chama diabo, nosso adversário. Todo aquele que é contrário à palavra de Deus, no original, na tradução, é um diabo. Por isso o Senhor disse a Pedro: afasta de mim, Satanás. Não era que Jesus estava falando para Pedro: Pedro é Satanás. É porque ele estava sendo usado, porque todas as vezes que alguém é contrário, vai de encontro à palavra de Deus, vai contrário à palavra de Deus, ele está sendo usado pelo adversário. E isso era o que estava acontecendo ali. Então o adversário, o diabo, ele não quer a sua liberdade. Ele não quer a sua cura no interior, a sua libertação de tudo isso que nos prende. Mas tem uma boa notícia para nós. Sabe por quê? Sabe qual é a boa notícia? Da mesma forma, o Senhor não desiste de nós. Então a terceira coisa que eu aprendo com esse texto é: o inimigo pode até se levantar, mas ele é envergonhado. Onde Jesus Cristo está, o diabo não tem vez. Se o Senhor Jesus quer mudar a sua vida, o diabo não tem maior poder que ele. Eu lembro de Paulo, que nem ele mesmo sabia que estava sendo usado pelo adversário. E quando ele tem um encontro com Jesus, o Senhor diz: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu? Nunca te vi. Não sei quem é você. Como é que você disse que eu te persigo? Persigo, né? Persigo, ó. Como é que você disse que eu te persigo, se eu não sei quem é você? Eu sou Jesus a quem você persegue.
Porque todas as vezes que você persegue a um pequenino, todas as vezes que é contrário à vontade de Deus, você está indo contra Deus. Então, Saulo naquele momento fica cego, é na rua, né? Fica cego, mas ele é liberto. Da mesma forma, o diabo ele é envergonhado. Assim como Paulo, um grande príncipe da sinagoga também, né? Paulo era fariseu, né? Um dos príncipes, aqueles que consideravam os tops, né? Os caras, a ponto de buscar cartas para matar, perseguir a igreja. Paulo era um desses. E quando ele tem um encontro com Jesus Cristo e ele é liberto, ele vive uma vida totalmente transformada. E o diabo é envergonhado. Assim como Paulo, mesmo sendo um grande príncipe e tudo aquilo, precisou se humilhar diante de Deus, a ponto de ser cego e precisar ser guiado, até se batizar e ter as suas escamas arrancadas. Assim é todo aquele que é contrário ao Senhor. A palavra diz, versículo 15 diante. Deixa eu beber uma água rapidinho. Abram suas Bíblias aí. Versículo 15. E respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi? Ou jumento? Ou não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Então a primeira coisa que acontece aqui nesse terceiro ponto é: o Senhor mostra a hipocrisia daqueles homens. Assim como Judas lá atrás, lá na frente aqui, né? Lá atrás que eu digo no passado. Judas fingiu que estava preocupado com os pobres, quando aquela mulher quebra aquele perfume maravilhoso, despeja ao Senhor Jesus Cristo. E ele diz: olha, se a gente tivesse vendido isso aí, dado aos pobres, a gente tinha ajudado muita gente. Mas na verdade ele queria roubar o dinheiro que vendia aquilo ali. Estava nada de acordo com o Senhor. Assim era esse homem. Ele não estava nem preocupado de Jesus estar trabalhando no sábado ou da cura. Porque ele era hipócrita, ele também fazia, ele fazia pior. Não tinha nada a ver com o reino, era sobre propriedade. Então a preocupação dele não era com seguir a lei de Deus. Era ser contrário mesmo à vontade de Deus. Ele não queria que o nome do Senhor fosse exaltado naquele dia. Porque assim que aquela mulher é curada, o que acontece? Ela glorifica o nome do Senhor. Isso enfurece o diabo. Mas ele é envergonhado. Porque o Senhor revela que o diabo ele não é bonzinho, ele não quer agradar a Deus. Ele não é alguém que quer nos agradar, que fazer o bem para nós. Porque se você for olhar, por exemplo, o pecado é algo bom aos olhos da carne. Se não fosse algo que te desse prazer, você não faria. Não é? E é assim que o diabo tenta nos aprisionar. Com algo bom aos nossos olhos. Quando não temos os olhos de águia, como a palavra do Senhor diz, para enxergarmos o sobrenatural. E aí nós caímos. Porque é algo atrativo. Parece bom. Assim também o diabo faz. Só que o Senhor revela a real intenção do diabo para que nós tenhamos paz com Deus e venhamos rejeitar as vontades do diabo. Porque ele nos revela através da sua palavra que se permanecermos nesse caminho sem Cristo, iremos perecer. O Senhor nos revela e nos mostra que o diabo ele está tentando nos enganar. E nós precisamos enxergar isso.
E da mesma forma que o diabo foi envergonhado na cruz, ele é envergonhado todos os dias, quando alguém se levanta e diz, quando alguém dobra os seus joelhos e diz, Senhor, faça na minha vida segundo o teu querer. No versículo 17, a palavra do Senhor diz, e dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então o diabo é envergonhado. E aí então a máscara cai e as pessoas conseguem enxergar o tamanho do nosso Deus e o quanto ele é glorificado. Então, irmãos, se nos sujeitarmos diante de Deus, se buscarmos ao Senhor, Ele tem poder para libertar de qualquer coisa. Nada é impossível para Deus. O acusador é envergonhado. O acusador, ele não tem poder sobre a nossa vida, ele não quer que tenhamos a liberdade, mas ele se vê envergonhado com aquilo. E ele precisa ver, ele tem que aturar a glória de Deus revelada em nossas vidas. Ele tem que aturar, ver o poder de Deus sobre nossas vidas. Assim como ele teve que ver o que Deus fez na vida dos apóstolos, na vida de Paulo, ele tem que aturar. Porque maior poder tem Deus sobre todas as coisas. Nada pode nos impedir de viver a vontade de Deus, a não ser a nossa própria vontade. Porque se nós estivermos cheios da nossa vontade, não tem espaço para a vontade de Deus, para vivermos o sobrenatural que Ele pode fazer nas nossas vidas, a transformação que Ele pode fazer na nossa vida, no nosso lar, no nosso relacionamento conjugal, relacionamento com filhos, no nosso trabalho. O que Ele pode fazer ao nosso redor, não há espaço. Ontem eu estava falando com a minha esposa. Irmãos, é difícil explicar. Porque com os olhos naturais a gente não enxerga. Mas hoje eu vivo a vida que eu sonhava quando eu era criança. E aí você pergunta assim, mas pastor, eu sonhava tão pouco. Irmãos, eu sonhava com coisas grandes. E hoje eu vivo essas coisas grandes. Eu vivo coisas maravilhosas. Eu sonhava que o Senhor ia fazer, que do nada eu ia ter uma condição de viajar, por exemplo. Que eu ia ter dinheiro para poder viajar, levar minha família para passear. E ontem eu levei minha família para passear, sem dinheiro. O pessoal pagou meu combustível para eu ir lá assinar um contrato com um cliente. Fui lá em Nova Venécia e voltei, longe, né? 500 km para ir e voltar. Passei o dia num sítio. Vivi uma vida de quem tinha dinheiro. Tem gente que paga para fazer isso. Eu fiz de graça. Fui num carro novo que não é meu, eu não tenho dinheiro. Fui num carro 0 km, irmãos. Passei um dia maravilhoso com a minha família num sítio, um lugar lindo. Sem dinheiro, vivi experiência que aos olhos naturais, você foi trabalhar, você foi lá assinar um contrato, voltou. Eu vivi uma coisa que eu sonhava desde criança, porque sabe que é pobre, que vive empurrando o carro, não tem um carro para poder viajar, porque o carro do meu pai não aguentava viajar, ia ficar pelo caminho. Sabe o que é você não ter perspectiva de sair da sua cidade? Irmãos, quando a primeira vez que eu fui na praia, eu tinha acho que 14 ou 15 anos de idade. E olha que eu moro no Rio de Janeiro. Morava, né? Sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um estado com praias. Eu não tinha dinheiro para ir na praia. Minha família não tinha. A gente não vivia isso. Eu sonhava com essas coisas. E hoje eu vivo. Não com o meu dinheiro. O Senhor não me deu dinheiro para viver essas coisas. O Senhor me fez oportunidades. Eu sonhava, e quando era criança, em orar, e a pessoa ser curada ali,
Falava, eu vou ter tanto poder que vai acontecer isso. E hoje, junto com a igreja, eu oro por coisas e o Senhor opera milagres. É porque eu parei de ver com os meus olhos e dizer, não, sou eu, é a minha vida. E comecei a olhar com os olhos de Deus o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Eu passeei uma vez, eu fui para um lugar maravilhoso, chamado Guriri, aqui no estado. Não paguei um dia de hospedagem, né, minha irmã? Louvado seja Deus. Eu moro pertinho da praia. E aí quem vê o vídeo parece assim, o cara mora em Copacabana, mora no Leblon, eu moro em Jacaraípe. Mas é ótimo, eu passeio na orla da praia com a minha família. Sonhos que eu nunca imaginei acontecer, aconteceram na minha vida depois que eu vivi de acordo com a vontade de Deus. Se o Senhor me levar hoje e me perguntar, assim como Ele fez com os seus discípulos, porventura lhe faltou alguma coisa? Eu não tenho coragem de dizer que faltou algo. A minha vida foi transformada depois do encontro com Jesus. A minha vida foi transformada. Transformada. Eu glorifico a Deus por isso. Irmãos, quer viver o sobrenatural? Viva de acordo com a vontade dEle. Porque o Senhor não se prende ao natural. O Senhor não se prende ao natural. É maravilhoso, irmãos, viver de acordo com a vontade de Deus. O diabo, ele não quer isso. Ele fecha seus olhos para que você fique lutando a vida inteira por dinheiro. Eu conheci um homem ontem que vive há 28 anos no sítio. Eu falei para ele, você precisa de alguma coisa? Ele falou, eu não. Longe de tudo, longe da cidade, da grande cidade. Não come uma pizza, um hambúrguer. Não come nada dessas coisas, né? Nem tem lá perto, eu acho. Mas ele vai no pé, que nem ele fez comigo ontem. Fomos no pé de jabuticaba, colheu na hora. Minha esposa nunca tinha visto um pé de jabuticaba. Não sabia nem que o jabuticaba dava direto ali no tronco, né? Estou falando, não fica chateada comigo não, tá? Mas o que ele vive lá, eu falei para ela. Ela falou assim, ele vive uma vida simples. Eu falei, vive nada. Vive nada. Ele vive uma vida muito melhor do que a minha. Só Deus sabe o quanto eu preciso trabalhar para poder comprar fruta no fim de semana. R$8 o litro do coco, da água de coco lá em casa. Nós bebemos 3 cocos lá, 3 de graça. Eu paguei, não lembro agora o valor que eu paguei na jabuticaba, num baldezinho. O cara me deu uma sacola de jabuticaba de graça. O que Deus tem é muito melhor. O diabo, ele quer cegar a tua mente para dizer, olha, você precisa trabalhar o resto da sua vida, correr atrás de dinheiro, para você viver uma vida desapegada ao dinheiro, porque você vai ter tanto que você não vai ter tanto. Irmãos, a gente não precisa disso. A gente só precisa ser livre desse mundo. A gente só precisa ser livre desse mundo. Quando a gente se liberta daquilo que nos aprisiona, a gente consegue enxergar que a nossa vida é muito mais importante do que essas coisas. O que Deus fez por nós, o que nós podemos viver, a transformação é muito melhor. O sobrenatural de Deus é muito melhor. Eu sonhava em conhecer muitas pessoas. Hoje eu conheço mineiro, capixaba, um monte de coisa, e eu congrego com eles. Eu vivo com pessoas que eu nunca sonhei. O Senhor faz o sobrenatural nas nossas vidas. Qual era a probabilidade de eu conhecer você, se não fosse por Cristo? Qual era a probabilidade de eu te amar e você me amar? De nós estarmos aqui no mesmo propósito, se não fosse por Cristo? Hein? De nós nos alegrarmos com quem se alegra, chorarmos com quem chora, vivermos um amor genuíno, porque aí fora, às vezes a gente não conta nem com a nossa família. Poder viver isso só através de Cristo, só através dele. Amém? Vamos colocar de pé.
Todo dia é dia para o Senhor trabalhar. O próprio Jesus, uma vez sendo questionado, ele disse: meu Pai trabalha até hoje. Meu Pai trabalha até hoje. E quanto você não dá trabalho ao Senhor? Eu fico imaginando quantas vezes eu dei trabalho ao Senhor ontem à noite. Vindo de Nova Venécia para cá, uma escuridão danada. Um tempão sem dirigir à noite, né? Eu vim só pedindo ao Senhor: acampa seus anjos ao redor desse carro. Eu quero dar um testemunho rapidinho do que aconteceu ontem na volta. Meu celular estava ligado no GPS, aí do nada ele abriu num acidente que aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. Foi ontem, eu acho. De um cara se distraiu com alguma coisa e bateu com o carro e saiu levando uma caminhonete, um Fusca. E logo abaixo outro acidente de percurso. E eu viajando à noite. Falei assim, eu olhei e falei: está repreendido. Mariana deu um grito. O Wellington, quando eu olhei, o carro da frente tinha parado. E aí eu dei uma freada, né? Carro novo, freou na hora. Mas o Espírito Santo, Senhor. Eu falei: olha como é que são as coisas. Me distraí por um segundo. Não vi que o carro da frente tinha freado. E por pouco eu também não colhi do mesma cena que eu tinha acabado de ver. Eu falei: obrigado, Deus, pelo livramento. É o Senhor nos mostrando que eu não posso mais ter atenção no celular, é só na estrada. Senão, provavelmente aqueles caras que bateram fizeram isso. Provavelmente. E eu dei trabalho aos anjos do Senhor naquela hora. Irmãos, todos os dias são dias do Senhor operar maravilhas na nossa vida. Todos os dias Ele quer fazer um milagre. Ele quer perdoar. Ele quer curar. Ele quer libertar. Ele quer salvar todos os dias. A palavra do Senhor diz que os seus ouvidos estão atentos para ouvir a nossa voz, o nosso clamor. E as suas mãos estendidas para nós. Não há um momento que o Senhor não queira trabalhar na sua vida. Basta você querer. Assim como aquela mulher, mesmo no dia de sábado, foi lá enferma. Mesmo aquele homem dizendo: olha, não era para você estar enferma, não era para vir hoje não, para ninguém te curar. Mas todos os dias o Senhor quer operar nas nossas vidas. Amém? Não deixe para amanhã então o que você pode fazer agora. Ore ao Senhor Jesus. No momento da nossa oração, ore ao Senhor Jesus. Aquilo que você já havia até desistido ou esquecido, que você queria que o Senhor fizesse na sua vida, ou você jogou a toalha, entrega aos pés do Senhor. Não desiste. Para um homem pode até ser impossível, mas para Deus tudo é possível. Pai Santo, querido e amado, glorificamos, Senhor, ao Teu nome por todas as coisas. Exaltamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque o Senhor é grande e misericordioso. Obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor nos concede todos os dias uma oportunidade. A Tua palavra diz, Senhor, que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. E hoje um novo dia, um novo tempo, um novo momento para as nossas vidas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Limpa e seremos mais branco do que a neve. Torna a dar-nos a alegria da Tua salvação. Não retire de nós o Teu Espírito. Em o nome de Jesus. Dê-nos a paz que excede todo entendimento. Dê-nos, Senhor, a alegria, a esperança. Dê-nos, Senhor, forças. Dá-nos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Dá-nos, o Senhor, o poder do Teu Santo Espírito. Em o nome de Jesus.